Bom, meu nome é Rógio, eu sou professor e eu conheço o Oriente Médio e estudo o Oriente Médio há mais ou menos uns 16 anos. Nos últimos 10 anos, eu tive no Oriente Médio guiando grupos, dando aulas e isso tudo deu uma experiência, né? A primeira vez que fui para o Oriente Médio, eu fui, na verdade, para estudar intolerância. E depois acabei me interessando pela questão dos conflitos e continuei estudando isso. Minha formação é em teologia, também sou formado em relações internacionais, ciência política e minha especialidade é o Oriente Médio. Bom, eu como dirijo o grupo há 10 anos para o Oriente Médio, esse ano era o primeiro ano que eu não ia dirigir nenhum grupo, né? Eu estava estudando muito, com muita correria e acabou que tinha cancelado minha agenda para janeiro. E daí veio o convite, né, do pastor Luiz Gonçalves. Ele, na verdade, fez um DVD há uns anos atrás sobre Israel e sobre Turquia. Fui eu que montei toda a viagem dele. E então veio um convite de dirigir uma viagem para o pastor Luiz Gonçalves, né? E eu achei interessante o projeto. Eles mandaram o roteiro e eu fiz uma reforma no roteiro para ficar muito rico. Eu pus aquilo que eu achava de melhor que tinha entre Israel e Egito. Peguei tudo aquilo da minha experiência, dos últimos 10 anos de viagem para lá contínua e tentei montar uma coisa que desse uma boa noção religiosa, mas desse uma boa noção cultural também, uma boa noção de história. Então o roteiro está preparado da seguinte forma: ele é um roteiro com uma ênfase religiosa, né, para quem vai estudar Bíblia, mas com certeza ele tem aquilo que dá o valor dele cultural também. Então o roteiro começa no Cairo, né? Nós vamos conhecer as pirâmides no Cairo, o Museu do Cairo, né? O famoso Museu do Cairo. O Cairo é uma cidade que, se você contar com todo o contorno, tem 36 milhões de habitantes numa cidade, né? Então, eu achei muito interessante colocar o Cairo por isso. Depois que a gente fizer o Cairo, nós vamos fazer o Khan el-Khalili também, o maior mercado de tendas do mundo, né? Depois do Cairo, a gente sai e nós vamos para o Sinai. Do Cairo ao Sinai a gente cruza um deserto, né? A gente entra pelo canal do Suez, vai até a península do Sinai. Quando nós chegamos no Sinai, nós chegaremos à noite, nós faremos a subida do Sinai à noite. Então nós voltamos, encontramos o grupo que vai estar embaixo e a gente agora segue para Israel. Nós vamos entrar em Israel numa cidade chamada, pela primeira cidade que está no sul de Israel, que é Eilat. E Eilat nós vamos ficar parados um dia. Aqueles que nesse dia acharam que o físico ainda aguenta, nós vamos para Petra. Petra é uma das 7 maravilhas do mundo, né? E nós vamos dar de frente com aqueles palácios de Petra. É a coisa mais linda aqui. No próximo dia a gente vai fazer o sul de Israel. Então no sul de Israel nós vamos fazer o quê? O nosso foco é Qumran, e Masada e En-Gedi. Todos os lugares que nós vamos seguir um padrão, né? Qual que é o padrão? Nós vamos descer do ônibus, temos uma aula primeiro, uma aula breve, explicando toda a questão histórica dali e tal. E lógico que alguns locais do dia permitem um devocional, em alguns locais nós vamos parar e fazer um devocional também, que o devocional está a cargo do pastor Luiz Gonçalves e ele faz muito bem essa parte. Bom, depois de a gente conhecer o sul de Israel, o deserto da Judéia, Mar Morto, nós vamos entrar no Mar Morto também, né? Se você não sabe nadar, você vai ter a primeira oportunidade de nadar na vida, porque não afunda de jeito nenhum. Do Mar Morto nós vamos para o norte de Israel. O ministério de Jesus ele está concentrado na região da Galileia. Então vejam, você tem parte do ministério de Jesus, onde hoje é o Líbano, boa parte em Jerusalém, mas o norte de Israel ele concentra a maior parte do ministério de Jesus. Então, do sul nós vamos dormir numa cidade chamada Tiberias, se chama lá, e de Tiberias nós vamos conhecer Cafarnaum, Magdala, Corazim. Nós vamos conhecer o Jordão, o Rio Jordão, né? E no Rio Jordão, pela proposta que eu recebi do pastor Luiz Gonçalves, vai ter um evento muito bonito lá, ele vai fazer um batismo no Rio Jordão, para aqueles que quiserem se batizar. Do Rio Jordão, daquela região toda do Mar da Galileia, nós vamos pegar um barco e conhecer o mar mesmo, que o Mar da Galileia não é um mar de água salgada, ele é um lago, na verdade. E nós vamos pegar o barco e conhecer todo o Lago da Galileia, onde que faziam as pescas, onde foi a pesca milagrosa, né?
Nós vamos conhecer todas essas cidades por dentro da água, né? Por dentro fazendo um contorno por dentro do mar. Depois nós vamos por fora por ônibus entrando nessas cidades também, né? Algumas cidades ainda tem gente morando, outras não. São sítios arqueológicos hoje, como por exemplo Cafarnaum. Dessa região ali do Mar da Galileia, nós vamos para o extremo norte de Israel, né? Ali nós vamos conhecer Bânias. Desse lugar, Bânias, nós vamos até Rosh Hanikra. Rosh Hanikra não tem na Bíblia. É a fronteira de Israel com o Líbano. É uma rocha calcária muito linda que a água de tanto bater vai cavando grutas por baixo da rocha. Então nós vamos pegar um bondinho também, vamos descer nas grutas e conhecer todas aquelas grutas ali e tal. Agora, da divisa do Líbano com Israel, a gente desce para a região do Monte Carmelo. A gente vai conhecer o Monte Carmelo. Nós vamos conhecer também o Vale do Armagedon. Nós vamos conhecer Tel El-Mutselim, também chamado como Megiddo. Um tel é diferente de uma montanha, porque uma montanha é natural. Um tel é feito por civilizações mortas. É uma montanha formada por civilizações mortas. Bom, agora da região do Carmelo, nós vamos para Nazaré. Tá? Nós vamos conhecer Nazaré, onde foi a juventude de Jesus, né? Jesus nasce em Belém, ele é criado na região de Nazaré e depois ele se muda para Cafarnaum. De Nazaré, nós vamos para Caná, onde foi feito o primeiro casamento. De Caná, nós vamos descer para Jerusalém. Então, chegando em Jerusalém, nós vamos conhecer o Monte das Oliveiras, né? De cima do Monte das Oliveiras, onde aconteceu muita coisa da história bíblica, nós vamos ter uma visão panorâmica da Cidade Velha, que está fechada dentro da muralha do período otomano. Depois disso, nós vamos entrar então na Cidade Velha. A Cidade Velha nós vamos gastar alguns dias dentro, né? Nós vamos gastar um dia fazendo tudo ligado ao templo, tá? Então, nós vamos conhecer onde ficava o Templo de Jerusalém, nós vamos conhecer a esplanada do templo, né? Tudo do templo que foi destruído no ano 70 está da terra para cima. Da terra para baixo o templo está inteiro ainda. Então nós vamos entrar agora por baixo da terra e conhecer as escavações do templo, né? Depois nós vamos gastar um dia mais com a questão da história de Jesus dentro de Jerusalém. Então existem hoje duas possibilidades de onde Jesus foi enterrado. Nós vamos conhecer as duas. Depois nós vamos fazer uma parte cultural, que seria uma parte de museus, né? Nós vamos fazer o Museu da Bíblia, para vocês conhecerem. Lembra que a gente foi no sul do país, onde foram achados os manuscritos do Mar Morto. Agora vocês vão ver os manuscritos do Mar Morto, que formam o texto bíblico que a gente tem hoje. E nós conheceremos também um pouco da parte moderna do país, né? A história do país. Se você ficou curioso, né, para conhecer Israel, para conhecer um pouco disso, daquilo que a gente explicou aqui, mas ao mesmo tempo fico com um pouco de receio de fazer uma viagem grande, em outra língua, em outro país, você fica tranquilo que existem equipes que vão cuidar de você o tempo todo, tá? Então veja, a Yari, que é quem me convidou para fazer a parte operacional em solo esse ano, vai fazer toda a parte financeira, a parte de aéreos, né? E eu cuido da parte terrestre. Eu convidei um amigo que tem uma grande experiência na área também, que vocês conhecem, que é o pastor Marcelo Rezende. O pastor Marcelo Rezende ele é um especialista em roteiros em Israel. Ele também está há 10 anos em Israel, dirigindo grupos. A gente dirigiu vários grupos juntos. Geralmente a gente dirige de 1 a 2 grupos por ano, né? Ele tem uma grande experiência na parte de roteiros, principalmente a parte ligada ao Novo Testamento, né? Então ele vai estar com a gente, ele vai estar dando aulas também lá. Nós temos também professores locais que já foram contatados, que também vão estar dando aula com a gente. E o pastor Luiz Gonçalves fará a parte devocional para vocês, né? Eu acho que com a equipe que nós temos hoje, né, tanto que cuidará da parte operacional, financeira, quanto a parte aérea, e a equipe que está na parte terrestre, ela é extremamente capaz. E eu acho que vocês vão conseguir fazer a viagem dos sonhos, né? E alguns me perguntaram, né? E eu vou dar essa resposta já para vocês. Nós vamos conhecer o lugar onde Jesus nasceu? Nós vamos conhecer. Nós vamos entrar em Belém e na finalização do roteiro nós vamos conhecer o local onde Jesus nasceu também. Então, eu quero dizer para vocês que todos aqueles que têm o desejo de fazer essa viagem, eu acho que toda pessoa que lê a Bíblia, que leu várias vezes, e cada vez que vê aquelas histórias, pensa, como será que era esse lugar, por onde que ele passou?
vai entender isso tudo em loco, entendeu? Vocês vão pisar nesses lugares, né? Então, todos aqueles que quiserem ir, que dê certo, que vocês estejam com a gente em janeiro, participando dessa maravilhosa viagem. Obrigado.